dia, bom dia, bom dia! Que maravilha, Elisa, você por aqui. E eu quero começar então falando por que eu pensei no trabalho Perfume de Histórias. Já logo no meado do confinamento, eu comecei a observar as notícias de divórcios e separação que aconteciam na China. Quando eu fui buscar para entender como estava sendo essa organização de divórcio, separação, como é que estava se dando isso, a China estava um índice tão alto que os cartórios avisavam, olha, só estamos recebendo pedidos para divórcio e separação para daqui a algumas semanas. Agora você imagina isso, como é que as pessoas se colocam com elas dentro de casa, com os outros, para chegarem a ponto de um divórcio. Uma amiga até falou, mas esse divórcio já pode ter acontecido há algum tempo, as pessoas já estão se separando. Sim, mas ainda estavam tentando se organizar, porque se não se separa de uma vez, é porque de alguma forma, um dos dois ou os dois percebem que podem reverter aquele quadro, ou já se acostumaram tanto com aquele quadro que não querem a separação e gostam do conflito. Ou tem gente também, que eu já descobri há algum tempo atrás, que gostam muito mais da instituição casamento do que propriamente do parceiro. Olha que interessante, essa descoberta quando eu fiz, eu fiquei muito intrigada, né? O que te faz permanecer num casamento? Várias são as falas, né? Ou são os filhos, ou a instituição casamento, o manter a vista, né, para a família de que está casada, às vezes mantém uma visão de que está bem casada, mas em casa mesmo, entre quatro paredes não está, e o negócio fica meio feio quando chega na época do confinamento. As pessoas resolvem abrir mão e se separar de vez, porque entendem que não podem ficar juntas. Eu vou até fazer uma live falando disso, o que eu estou vendo como boa companhia. Até fiz uma pesquisa dessa no WhatsApp, né? Sobre boa companhia. O que é uma boa companhia para você, né? O que é uma boa companhia? Mas quando eu pensei nisso, porque nós temos não só relacionamentos entre casais, mas relacionamentos entre filhos. E quando nós olhamos para os filhos, nós olhamos para os pais também enquanto filhos, porque eles também foram crianças e eles crescem carregando as suas mágoas infantis e que por muitas vezes esqueceram, mas que guardam, e nesse movimento de confinamento entra em crise, entra em choque. Claro que já entra normalmente desde que a criança é pequena e começa a fazer birra, né? Fez birra, você já parte para entrar na energia dela, gritar junto com ela, e aí são duas crianças brigando umas com as outras. Olha que interessante. O que acontece com isso? O pai vira criança, porque falta para ele o recurso do diálogo, o recurso de uma educação mais consciente. E ele descarrega na criança uma educação que ele recebeu quando os pais deles foram educados. E quando foi isso? E como era isso? E de quem eles receberam? Receberam dos avós daquela criança, consequentemente dos pais deles. E como foi aquilo? O que veio de geração a geração e chega aqui e causa um trauma. Então, por isso que eu pensei no perfume de história. E o perfume de história, o que é o perfume? O perfume é um aroma, é algo agradável, é algo que quando você se conecta, você quase perde um sentido, que é o sentido de olhar para fora. Você inala aquele aroma e aquela coisa vem para dentro, né? É muito interessante, eu não sei se vocês já repararam, mas eu já me peguei nessa situação de, nossa, um perfume. E aí vou no sentido daquele perfume, sabe desenho animado? Quando o bichinho vai voando assim na direção daquele aroma. E outra coisa que eu percebi é que na maioria das vezes nós só sentimos cheiros. E os cheiros não nos levam para lugar nenhum. Só nos colocam ali no movimento do julgamento. Que cheiro horrível. Nossa, que cheiro é aquele?
Nossa, você viu o cheiro daquele fulano? Você viu o cheiro do ciclano? Então, o cheiro não te leva a lugar nenhum. O que te leva a algum lugar é o aroma, é o perfume. Então, por isso, perfume de histórias. Vamos entender na história o que está subliminar, o que está por trás das palavras dos autores ou dos contos populares que nos trazem um movimento geográfico, antropológico, sociológico, um entendimento, inclusive, psicológico. Eu não sou da área de psicologia, né? Me formei em artes cênicas, depois achei os textos dos teatrólogos um tanto quanto enlouquecidos demais, aí fui estudar história para entender da onde vem tanta dor, e depois eu fui para a Fiocruz fazer ciência, arte e cultura na saúde, que é um trabalho muito bacana, onde a maior parte do trabalho, né, na base da filosofia, e a gente começa a entrar, a ir para o nosso interior, a ir para dentro, né, a nos olhar. Que quando eu entro em contato com isso me traz. E por que eu recebo desta forma? Tem até uma frase muito interessante que eu ouvi há pouco tempo, que é: as pessoas dão as coisas com o coração que têm, e outros recebem com o coração que têm. E nesse meio tempo nós temos uma comunicação truncada. E por isso que eu pensei no perfume de história, para que a gente possa dissolver. Porque a história, quando a gente senta para ouvir, ela nos traz um prazer. E esse prazer faz com que o nosso crítico interior vá descansar um pouquinho. Então a história passa por ele de mansinho e atinge lá dentro, lá no interior, aonde é preciso virar a chave para a gente tomar a noção de que nós estamos nessa vida para exercitar as nossas virtudes e não para entrar em conflito, em confronto, ok? Então hoje eu quero fazer diferente, eu quero começar pela história. Eu vou contar a história e depois eu vou fazer a análise, e aí eu quero que seja uma conversa, quero que vocês conversem comigo. Deixa eu botar o óculos aqui para entender o seguinte: vocês estão conseguindo me ouvir direito? Ah, que bom! Elisa já disse ali, interessante essa reflexão. Aliás, o título da história é uma história que, inclusive, eu já postei no Instagram, que é O Menino e a Orelha de Porco. É uma história tão simples, escrita pelo Diógenes Magalhães, que é tão simples, mas é tão contida de conteúdos e conceitos e preconceitos que não vai dar para a gente abordar tudo aqui. Mas eu escolhi abordar o essencial, o que vai nos fazer bem hoje. E a história, Orelha, deixa eu ver aqui só se eu pulei alguma coisa, porque agora eu vi que da vez passada eu pulei muita coisa, e um contador de histórias é assim, né? Começa a contar histórias e se perde no conteúdo real, né? Então, o que eu quero com esse trabalho é ampliar o olhar, o nosso olhar, não só o de vocês, mas o nosso olhar para a vida. Até porque quando eu falo, eu digo para vocês, eu falo primeiro para mim, porque a minha orelha é que está mais próximo da minha boca. Então eu ouço primeiro e depois eu envio para vocês. E gostaria até que vocês pudessem, então, fechar os olhos por um segundo. Fechar os olhos. E se vocês pudessem sentar de forma confortável, fazer 3 inspirações. Agora digam para vocês: eu estou aqui. Digam de novo: eu estou aqui. Digam de novo: eu estou aqui. Inspirem profundamente e abram os olhos. Como é que foi isso para vocês?
Foi bacana essa respiração, esse dizer eu estou aqui, porque de manhã cedo, quando eu acordo, eu faço isso. Sim, perfume também remete lembranças. Elisa, obrigada, essa é uma reflexão bem bacana. Quando eu acordo de manhã, aliás, eu até digo para quem me ouve assim, cara, quando você puder acordar de manhã, fazer 3 inspirações profundas e lentamente, e depois dizer 3 vezes, eu estou aqui. O 3 é muito legal porque é a trilogia, né? Pai, mãe, filho. Eu digo para os 3, eu estou aqui. E aí depois faço todos os meus agradecimentos do dia, dou um belo sorriso por ter aberto os olhos, porque 250 mil pessoas por dia não abrem os olhos mais. E eu dou graças a Deus, Senhor, mexo os dedos, os pés, ok, estou aqui inteira. Muito obrigada por eu estar aqui, por poder continuar esse trabalho que a mim foi intuído, né? Então eu vou começar com a história, que é O Menino e a Orelha de Porco, de Histórias que um Menino Contou, de Diógenes Magalhães. É um livrinho que está bem cascadinho, né? Mas é porque eu gosto muito dele e eu trabalho muito com ele. A primeira frase, esse livro é muito interessante porque esse é um conto popular. Na primeira metade do livro ele conta histórias que são deles, que ele criou quando criança, e na segunda parte são contos populares. Essa que eu vou contar é um conto popular, e essa história vai nos trazer uma reflexão sobre como que nós estamos nos relacionando com a vida, como que nós estamos nos relacionando com o outro e como que nós estamos nos relacionando com o nosso desafio. E você sabe qual é o seu desafio? É muito interessante porque muita gente não sabe. E claro, a gente acredita que sabe às vezes, né? Eu vejo a Elisa trabalha com cultura, ela movimenta a Casa Laurinda Santos Lobo e tiraram ela do Calustre Gulbenkian, que era mortinho. Quando ela entrou, ela deu um up no Calustre tão grande que eu acho que por isso levaram ela, a Elisa, que está aqui com a gente, né? Elisa de Castro, levaram ela para o Laurinda e ela está dando um outro up no Laurinda. Ou seja, talvez, eu não sei, mas talvez a missão dela seja levantar os espaços, trazer gente, reunir gente. Nesse momento da pandemia, olha que louco, né? Como reunir gente nesse momento da pandemia. E ela não para, ela continua pela internet e por todos os canais. Muito obrigada, Elisa, pelo seu trabalho, que é muito bacana. A Márcia, que faz o trabalho com contação de história, junto com o grupo Viva e Deixe Viver, coordenado pela Regina Porto, que também é muito bacana, que leva histórias para os hospitais. Muito obrigada, muito grata pela sua presença aqui, Márcia. E grata a todos que vão. Ana Luísa Zanelli, muito obrigada. Tia Dulce também, que leva as histórias tanto para o Viva, eu acho que leva para o Viva também, né? E leva para outros lugares que eu já fui visitar, inclusive na Casa Anália Franco, né? Então, qual é esse desafio, né? Pode ser esse, se você se encontrou, está feliz, como o fazer? Com todo o coração, como se estivesse fazendo para Deus. Tudo que eu faço aqui em casa, eu faço como se eu estivesse fazendo para Deus. Quando eu limpo a casa, eu limpo para Deus. Eu faço uma comida, Senhor, hoje esta comida é para o Senhor, é tudo. Eu não sei qual é o meu desafio, se é contar história, se é alertar, o que é, mas é. E ele, nesse movimento aqui do Menino e a Orelha de Porco, ele levanta 2 preconceitos. Um que está de cara aqui, que é sobre a madrasta, e outro que eu vou deixar vocês perceberem no decorrer da história, e vou perguntar no final da história se vocês perceberam o contra-preconceito que ele fez, ok? Então a primeira frase eu vou ler, depois eu conto a história como eu já ouvi. Começa assim: era uma vez um menino que não tinha mãe, tinha madrasta. Essa primeira frase já faz um movimento de um preconceito grande, né? Porque em todas as histórias a gente percebe que as madrastas, elas são perseguidas. Branca de Neve, Gata Borralheira, mas isso é uma outra história que eu quero trazer depois, porque eu quero trazer o sentimento das meninas pra gente. Essa madrasta acorda um dia
e dá para o menino uma orelha de porco crua e diz para ele: olha só, garoto, enquanto você não comer esta orelha de porco, eu não vou te dar outro tipo de comida. Agora vá mastigar esta orelha longe daqui. E o menino sai mastigando aquela orelha e ele olha para aquilo e ele começa a mastigar. Poxa, mas pelo menos ela podia ter cozinhado essa orelha, né? Mas está horrível esse negócio. E o menino mastiga e mastiga e mastiga até que ele tem uma ideia. Já sei, eu vou guardar essa orelha na gaveta e vou dizer para a madrasta que comi a orelha. E ele guarda embaixo de uma porção de coisas dentro da gaveta dele, no quarto, e vai até a madrasta, bota os bracinhos na cintura e diz: madrasta, comi a orelha. A madrasta então olha para ele e diz: porém, menino, vou fazer um teste. Orelha, orelha, onde é que você está? E a orelha responde lá de dentro da gaveta: aqui, madrasta, dentro da gaveta. A madrasta dá uma enorme bronca no menino e manda ele de uma vez por toda pegar aquela orelha, comer. Enquanto ele não comer aquela orelha, ele não vai ganhar outro tipo de comida. O menino vai, abre a gaveta, pega a orelha e começa a mastigar, mas que coisa esquisita, dura e tem pelo. E até que de repente, depois de muitas horas, ele teve outra ideia. Ele: já sei, eu vou pro fundo do quintal, vou fazer um buraco e vou enterrar essa orelha. Olha que ele fez um buracão, hein? E fez, jogou a orelha, jogou toda a terra, pedra em cima da orelha, foi até a cozinha, olhou para a madrasta e disse: madrasta, comi a orelha. E a madrasta então diz para ele: pois bem, menino, vou fazer a minha pergunta. Orelha, orelha, onde é que você está? E a orelha era mágica, era louca essa orelha. Além dele não conseguir comer, ela ainda falava, e ela falou lá de dentro do buraco, lá do fundo: aqui, enterrada no canteiro. A madrasta olhou para ele furiosa e disse: menino, preste atenção, enquanto você não comer aquela orelha, eu não vou te dar outra comida. E a barriga do menino já roncava, já pedia: pelo amor de Deus, garoto, come, que eu já não aguento mais. E ele desenterrou aquela orelha, sacudiu, e além de pelo, de estar cru, ainda tinha terra. Que horror! E ele começou a mastigar, foi para debaixo de uma árvore e começou a chorar. E chorou copiosamente, de fome, de raiva, de tristeza, de agonia, de aflição, até que de repente ele ouve uma voz. Na história tem isso, né? Tem sempre uma voz: menino, mas por que você está chorando? E o menino diz: um burro? Como assim eu tô falando com um burro? E o burro deu aquela risada para ele, né? Diga, menino, por que você está chorando? E o menino diz: seu burro, é porque a minha madrasta quer que eu coma essa orelha crua e agora cheia de terra, porque eu não sei o que deu na minha cabeça que eu fui enterrar. E o burro então diz para ele: você já tentou esconder? Já, mas a orelha fala. E o que ela quer que você faça? Que eu ponha essa orelha na minha barriga, no meu estômago. Ora, menino, então por que você não faz um buraco nessa orelha, atravessa uma linha, amarra ela na altura da sua cintura, na altura da sua barriga, do seu estômago, e cobre com a sua roupa, bota a camisa por dentro do short e diga à madrasta: ok, madrasta, comi a sua orelha. E quando ela perguntar, a orelha vai estar na sua barriga, no seu estômago. Claro que aquele burro não era burro nem nada. Ele fez isso para que o menino, para que a orelha escutasse onde é que ela estava. E assim foi. O menino fez um buraco na orelha, passou a linha, amarrou na cintura, levou, jogou a camisa por cima, botou a calça por cima da camisa, foi até a cozinha da madrasta e botou a mão na cintura e disse: madrasta, comi a orelha! E a madrasta então disse: pois bem, menino,
farei a pergunta. Orelha, orelha, onde é que você se encontra? E a orelha disse: aqui, madrasta, na barriga do menino, bem no estômago. E assim, o menino foi servido de um prato com comida delicioso que a madrasta passou a manhã inteira fazendo para ela. E teve que dividir com o menino. E aí, gostaram dessa história? Se vocês gostaram, por favor, diga que sim. Aqui, ó, se não gostaram, que história mais esquisita, hein? Podem escrever aqui se vocês gostaram dessa história. Pois é, eu vou aqui seguir o roteiro para não fugir, tá? Agora vocês me digam, vocês conseguiram... Ah, imagina, Elisa. Vocês conseguiram... Vocês conseguiram... Oi, cachorrinha. Desce que daqui a pouco eu vou lá com você, tá bom? Ah, Elaine, que legal, Elaine. Você veio. A sua ex-enteada disse que você era uma boa adrasta. Que ótimo, que lindo. Ah, Elaine tá enjoada só de pensar na orelha, né? Pois então, vocês entenderam, perceberam o que eu chamei de contra-preconceito? O preconceito vocês já perceberam, né? A gente já falou no início que foi a lembrança do símbolo do que é ser uma madrasta. E vocês perceberam qual era o contra-preconceito? Diz aqui para mim, só para eu saber se vocês perceberam e se a gente está se comunicando. Tá, então eu vou dizer para vocês. O contra-preconceito era a figura do burro enquanto um mentor na história. Dentro de uma história sempre tem um herói. Quem é o herói dessa história? É o menino. Ele é chamado para vencer um desafio. Qual é o desafio dele? Comer a orelha crua. Tem um momento do herói, até vocês podem ler em Joseph Campbell, que o herói, no meio da jornada, ele quer desistir. Não tem jeito, ele quer desistir. E o que acontece? O mentor aparece para ele e diz para ele: por que você vai desistir? Qual é o problema? Vamos tentar juntos um outro caminho. E quem é que é o mentor nessa história? É o burro. E quem é a figura do burro no nosso dia a dia? É a criança que não aprende, é o bicho que é empacado. Tanto que tem uma frase que diz: burro, quando empaca, é um problema, né? Ou a criança está mais empacado do que um burro. Não é isso? Então, o que ele faz com o burro? Ele coloca o burro no lugar do mentor. E aí a gente já começa a gente risca esse entendimento entre o preconceito e o contra-preconceito. Agora, como que a gente pode reverter este preconceito na cabeça de uma criança, né? Vamos olhar para o menino. Quem é esse menino? Um menino, como ele coloca aqui, que não tem mãe e o pai não aparece, e esse menino é a metade de um, e a metade, nós somos metade pai e metade mãe, como nos trouxe essa linda reflexão o Bert Hellinger, quando ele nos diz isso, nós somos metade mãe e metade pai. Ou seja, quando a gente nega um dos dois, nós temos um lado nosso que é vazio, que tentamos preencher de alguma forma. Quando os dois não estão presentes, quem fica no lugar dos dois, no caso dessa história, é a madrasta. De alguma forma, ela tenta tomar o lugar de um dos dois, ou da mãe, ou do pai. E o que acontece com esse menino? Ele fica com raiva dela, porque ela não faz parte dele enquanto alma, enquanto ser humano. Ela é uma cuidadora. E para onde o olhar deste menino vai? Para onde o amor deste menino vai? Para os pais ausentes. Por quê? Porque quando a criança não tem o pai ou a mãe por perto, ele sofre do que o Bert Hellinger chama de amor interrompido. E isso não está consciente para a gente. E a gente vive buscando algo para preencher este amor interrompido. E quem tenta se colocar neste lugar que não faz parte dele, sofre a nossa raiva. Tanto que tem criança que diz: você não é meu pai, você não é minha mãe, então eu não vou obedecer você. E o que a madrasta entende?
ela está sendo aviltada na sua hierarquia. Ele não está obedecendo ou respeitando a hierarquia dela enquanto pessoa que veio antes no mundo. Mas ela não veio antes na vida dele. Ela veio antes no mundo, mas não veio na vida dele. E ele não entende isso, que precisa respeitá-la. E ela, com raiva, quando a gente quer ajudar alguém, que alguém não quer a nossa ajuda e faz tudo ao contrário, a gente fica frustrado e essa frustração leva à raiva. A raiva é o quê? Um sentimento secundário. E o que o menino sente? Um sentimento secundário. Quando a gente tem um sentimento secundário, nós resistimos reconhecer qual é o passo que a gente precisa dar para dar andamento no nosso desafio. Então, quem é a madrasta na vida do menino? Um mestre que vem lhe propor um desafio. Quem é o desafio? A orelha. E como o menino recebe esse desafio, rejeita. O que a gente faz quando a gente percebe que tem uma situação que a gente não gosta? A gente esconde, enterra, camufla, a gente finge que ele não está lá. E o que o menino fez? Botou dentro da gaveta, enterrou no quintal, até uma hora em que a nossa fome interior de tentar resolver aquela emoção, aquele sentimento que a gente não entende, aquela coisa que faz falta, que a gente não entende, quando aquilo chega no topo, transborda o copo, é que a gente atinge a depressão e a gente vai buscar ajuda. E a gente entra num movimento de choro. A gente chora por tudo e por qualquer coisa, porque o mesmo movimento, a mesma situação se repete a todo tempo na nossa vida. E o que faz o menino? Vai chorar. E é a hora que aparece o mentor. Quem é o nosso mentor? Quem é? O nosso coração. Ele está ali o tempo inteiro, nos dando passo a passo de tudo que a gente precisa. Mas nós não estamos atentas para o que o nosso coração nos diz. Nós passamos por cima de todas as intuições que o nosso anjo da guarda nos dá. E como conversa conosco o nosso anjo da guarda? Através do nosso coração. Quando o menino olha para a situação que o burro diz para ele, ok, então o que você precisa? Você precisa olhar para isso de outra forma. O que ela quer saber? Vá, na verdade, do que ela precisa e do que você precisa. E como olhar para a solução? Geralmente a gente só olha para o problema. No meu caso, eu só consegui olhar para a solução quando eu me constelei. Aí sim, quando você bota uma pessoa para representar a situação que te incomoda, quando você bota uma pessoa para representar você percebe, você não precisa falar nada ou fazer nada. Aquelas duas energias começam a se olhar e vão se repelir como um imã. Ou uma pode chorar por algum motivo, outra pode virar as costas para ela por algum motivo, e a gente pode colocar outra pessoa para entender o que falta para resolver aquela questão, e aquela questão pode se resolver ali, porque estamos todos emaranhados com o nosso sistema. O menino emaranhado com o sistema dele, que ele não consegue olhar para os pais, e a madrasta emaranhada com o sistema dela, que ela não consegue impor a hierarquia dela diante daquele menino. O que muitos professores tentam em sala de aula. Ao invés de fazer um movimento com amor, entendendo que aquelas crianças são parte do desafio deles enquanto professor e que ele é parte do desafio daquelas crianças. Enquanto isso não ficar claro, o professor vai se colocar no lugar do pai, o professor vai se colocar no lugar da mãe, ele vai querer resolver problemas que não competem a ele. E aí a sala fica sem professor. Uma sala sem professor fica desordenada, bagunçada. Essa informação eu tive com a Angélica Oveda, que é uma consteladora familiar mexicana que trabalha com pedagogia sistêmica.
E é muito interessante como muitas questões são resolvidas em sala de aula quando o professor se coloca no lugar de professor. E quando o menino consegue dizer para a madrasta, olha, eu trouxe uma solução, ela fica feliz. Ela já tinha terminado a comida, ela serve para ele um prato. E claro que tudo isso é simbólico, mas esse movimento é o que nós precisamos levar para a nossa vida. Como resolver os nossos desafios? O que nós não estamos querendo ver? Por exemplo, eu constelei uma moça que queria alugar o apartamento dela. A gente precisou entender para onde ela estava olhando. Para onde ela olhava? Ela olhava para o amor que ela acreditava que a mãe dela não estava dando para ela. E quando nós colocamos a mãe, a gente percebeu que a mãe olhava para o mundo dos mortos. Isso, claro, eu não vou explanar aqui a constelação dela. E esse movimento de perda de mortos, de familiares que se perderam, foi quando ela era criança. E essa mãe, ela cresce, vira adolescente, adulto, ela ainda continua no mundo dos mortos. Mas ela estuda, ela casa, ela vive como vive todo mundo. Ela não tem, digamos, o livre arbítrio. Todo mundo na família estudou, então ela vai estudar, era uma obrigação. Todo mundo na família casou, então ela vai casar, isso é uma obrigação. Todo mundo na família teve um filho, então ela vai ter filho. Mas só que desde bebê ela não estava disponível para a vida dela. Quando você faz uma constelação familiar e consegue enxergar esses nós e deixar cada nó com quem de direito, não é que a nossa vida deixe de ter problemas. Nós vamos encarar os problemas que nós trouxemos para resolver e vamos abandonar o problema que é do outro. Nós viemos para o mundo com uma missão, mas quando nós olhamos para a vida do outro e não conseguimos resolver e não conseguimos ajudar, talvez nós transformemos a nossa missão em ajudar o outro, ou, através do nosso trabalho, ajudar o outro. Claro que isso não é matemático. Talvez a gente faça o nosso trabalho de forma tranquila, leve, e, cara, quem veio, veio, quem não veio vai ver depois, e tá bacana. Mas se eu estou aqui, preocupada, se tem muita gente chegando ou saindo, e então eu não estou fazendo o meu trabalho de coração. Eu estou fazendo o meu trabalho com uma agenda, preocupada se tem gente que veio para ver, se tem gente que vai me divulgar, se tem gente que vai fazer e vai acontecer. Então eu não estou na minha missão. Mas quando eu entro na minha missão, eu fico feliz. Por quê? Porque quem veio, veio, e quem veio era para estar aqui. Eu sou muito grata a todos que estão aqui. E quem não está vai ver depois. Quando você está satisfeita, em paz com a sua missão, você harmoniza o seu campo morfogenético, que está ligado ao campo morfogenético dos seus pais, que está ligado ao campo dos seus avós, e que nós estamos interligados até a nossa 9ª geração. Quando nós estamos em paz. Quando não estamos, é porque algo lá atrás não foi resolvido, não foi olhado. Tá claro isso? Porque tem uma fala do Sai Baba, que eu ando estudando muito o Sai Baba. Tem uma frase aqui, uma fala nos discursos dele, que ele diz o seguinte: eu estou lendo todos esses livros aqui do Sai Baba, porque ele traz uma informação para a nossa alma tão linda, que eu entro num movimento vibratório, assim como eu leio o livro do Bert Hellinger. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, enquanto eu leio aqui, vocês vão fazendo, é porque não está rolando. Sai Baba diz: a vida neste mundo é temporária. A juventude e a riqueza são temporárias. A família e filhos são temporários. Só a verdade e o bom nome permanecem para sempre. E então eu faço uma pergunta: como manter a verdade e o bom nome?
apegado aos pais, ao dinheiro, aos filhos, à família, aos nossos bens materiais. Como? Ou distribuindo. Olha essa pandemia, olha o que ela nos traz. Nos impediu de ir para a rua desesperados, fazer cesta básica, alimentar as pessoas, né? Porque tem esses movimentos. Mas essa pandemia nos convida a olhar para dentro. O que está defasado internamente? Porque quando a gente vai para a rua, junta gente, aquilo e filme e tal, e aconteço, eu já saí de mim. Se eu não estou incluída naquele movimento, eu não estou fazendo de coração. Percebe isso? Eu faço para mostrar. E aí essa pandemia nos leva a olhar e dizer o seguinte: para que você quer oferecer? Para que você quer olhar para esse desafio? O que isso te traz de luz para a sua vida? Quando você consegue olhar para isso, você encontra a verdade. Encontra a verdade, você consegue tratar com amor todos os que estão à sua volta. Todo o seu trabalho, sem apego às pessoas que vão ou que não vão, ou às pessoas que estão ou que não estão. O seu dinheiro, sem apego. Foi feita uma pesquisa que se cada um desse 10% do que tem para ajudar nessa pandemia, isso já tinha se resolvido. Porque quando você faz esse movimento em desapego, você entra num outro fluxo vibratório e você não alimenta o fluxo vibratório do vírus. Agora eu vou olhar as nossas perguntas, se vocês têm. E quiserem fazer mais perguntas, façam. Estamos com 15 minutos no último tempo. Elaine diz: eu pensei algo, não sei se procede, que o menino tem que acatar o que a madrasta impõe. Não, ele não tem que acatar. Lembra, tudo é simbólico. Ele precisa entender o porquê que ele está resistindo a vencer aquele desafio. Quando ele entende isso, ele dá passos na direção da compaixão com ele mesmo. Porque quando ele vê que ele resiste, é porque ele tem emoções pesadas que ele carrega, e essas emoções fazem com que ele ataque a madrasta. Porque esse menino também, quando vê que uma madrasta quer tomar o lugar do pai e da mãe, ele não age com amor. Ele também se coloca de forma forte, de forma impositiva e de forma agressiva. Isso não está descrito na história, mas a gente entende isso. E eu entendi muito isso quando eu li esse livro aqui, ó, do Bert Hellinger, Olhando para a Alma das Crianças. E é por isso que eu também trouxe esse movimento Perfume de Histórias. E quando a gente conta uma história, eu disse no início, a história ela passa pelo nosso crítico interior e vai atingir algo lá no nosso interior que precisa virar uma chave. E se eu crio algo aqui para o adulto, talvez eu não toque a sua criança, e eu quero tocar a sua criança, porque é ela que tem dor. O adulto vai até me dizer: mas isso aí eu já superei. Superou você agora, porque você esqueceu, guardou na gaveta, enterrou. Mas e a sua criança que viveu aquilo? Lá atrás, ela lembra que quando a mãe pediu ela para varrer a casa e ela varreu do jeitinho que ela sabia que ela podia, a mãe estava com raiva de alguma coisa, tirou a vassoura da mão dela de qualquer jeito e disse: sai daqui porque você não sabe fazer nada direito, vai embora. E começou a varrer aquela casa com raiva, e aquela criança viu aquele sentimento, aquele movimento. Como é que se sentiu aquela criança? Aquela criança curou aquilo? Você vai me dizer que enquanto adulto você curou aquilo? Não, você guardou. E isso vai transbordar agora. Se você não faz um movimento de constelação, você não vai entender isso nunca, porque está guardado as 7 chaves. Por quê? Porque nós temos medo de olhar para a nossa dor. Entendeu? Quando a gente consegue olhar para a nossa dor, a gente tem compaixão das nossas emoções secundárias que nós guardamos, das emoções secundárias, como a raiva, ela cobre a frustração, a impotência, a emoção que é uma tristeza profunda. Em alguns momentos, a tristeza também pode ser uma emoção secundária, porque ela pode esconder uma frustração. Pois tinha perdido parte da... Tá. Elisa também pensou assim, mas achei interessante, achei interessante sua colocação sobre o professor, essa questão dele ser colocado no lugar de família e deixar de lado seu papel. Você tem que ver como acontecem as reuniões. Eu dei
palestra para a PAI, Elisa, a PAI, Associação de Pais e Professores Públicos e Privados, para vários professores, e uma constelação nos mostrou que todos os professores se colocavam no lugar dos pais. E nós olhamos também para a energia da escola. Botamos uma pessoa representando a escola foi caindo, ela ficou fraca, ela ficou frágil. E a escola perde a força. A hierarquia do 3, pai, mãe e filho. O filho não respeita pai e mãe, então ele não vai adiante. Quando ele tem filhos, os filhos deles não respeitam eles. Por quê? Porque eles não olham para os pais. E tem uma outra coisa que é muito interessante que eu esqueci de dizer aqui, que está aqui agora no nosso roteiro, que é: quando que nós olhamos para as crianças? Na maioria das vezes nós olhamos para a vergonha que a criança pode nos causar. A criança não aprende, é porque o pai em casa não tira a lição. A criança, quando ela não quer ir para a escola, você pode contar que um dos dois, ou pai ou mãe, está tão desesperado em casa, numa depressão, ou querendo sumir, ou querendo se matar, ou se entregando às drogas, e a criança quer ficar em casa para cuidar dos pais. E aí ela é obrigada a ir para a escola. E quando ela é obrigada a ir para a escola, o que ela faz? Ela cria uma zoeira, uma bagunça danada na escola. Por quê? Porque aí vão expulsar ela para ela voltar e cuidar da mãe e do pai. Olha que interessante isso. Percebe isso? A Luciana tem uma dúvida. Quando você diz que a situação vai até a 9ª geração, significa que algum comportamento de hoje eu adote pode ser algum reflexo de alguns desses antepassados? Luciana, eu vou te contar algo que eu já contei em algumas lives no meu canal, Como Viver Leve e Feliz, no YouTube. Você sabe por quê? Quando um casal se casa, ele pega a mulher no colo para entrar na casa, no quarto de hotel, para onde ele foi, vai ficar sozinho com ela, para dizer, enfim, sós, porque na época dos nômades, homens nômades, não eram homens sedentários ainda, vamos definir isso. Isso está no livro do Fustel de Coulanges, que é Cidade Antiga. Quando morriam-se os guerreiros, eles começaram a entender que a força deles vinha daquele guerreiro que morreu. Então ele enterrava o guerreiro. Quando ele enterrava o guerreiro, ele começou a construir uma espécie de moradia daquela soleira para trás. Onde está o guerreiro enterrado é a soleira. Da soleira para trás ele enterra uma casa. Para frente tem um enorme quintal que ele fecha. Os outros grupos começam também a se tornar sedentários, aprendem a plantar, a criar, a cultivar e por aí adiante. Essas famílias começam a se relacionar. Então, cria-se uma espécie de affair entre um rapaz e uma moça, digamos assim. Depois desse casamento, esse rapaz ele precisava entrar com essa moça em casa. E esse guerreiro, como não se tinha religião, esse guerreiro era o representante, era a figura que eles tinham que honrar. Então, eles acendiam uma fogueira pequenininha num altar, eles tinham umas pinagens que eram pequenininhas, eles faziam aquele guerreiro em forma de barro, eles botavam um alimento para aquele guerreiro, que era o alimento que ele mais gostava, ele botava a bebida que ele mais gostava. Isso nós fazemos até hoje. E eles estão longe de ser a nossa 9ª geração. E aí eu digo para vocês agora, quando um rapaz se unia a uma moça, ela não podia pisar naquela soleira porque seria uma desonra para aquela família. Então o que ele faz? Ele pegava ela no colo para que ela não pisasse na soleira. Então nós estamos interligados à 9ª geração? Sim, estamos. Podemos carregar coisas da nossa 9ª geração? Sim. É assustador? Mas Bert Hellinger, enquanto filósofo, psicoterapeuta, ele fez terapia primal, transgeracional e outras tantas, ele conseguiu transformar isso tudo em constelação familiar. Uma forma breve, que pode ser resolvido numa frase, em 20 minutos. Enquanto eu falo aqui, muitas coisas já se constelaram em vocês. Ou em algo que vai acontecer em 20 minutos, em 1 hora. E vocês saem dali aliviados e com compaixão. Compaixão, eu digo que é um entendimento com amor. Quando eu entendo o que eu estava fazendo, que estava indo contra mim,
eu consigo entender que o outro faz igual porque eu fazia por mim. Quando eu desonro alguém e vejo alguém me desonrar, é porque de alguma forma eu me desonro em algum setor da minha vida. Vamos olhar o zodíaco. Cada casa representa um setor da nossa vida. Seja familiar, intelectual, financeiro, de trabalho e por aí adiante. Quando eu olho e entendo isso, que eu tenho compaixão por mim, eu vou entender que o outro só estava me mostrando o que eu já estava fazendo comigo mesmo. E nós temos 2 minutos. Ana Luísa, estou gostando muito de suas explicações, já fiz constelação familiar, foi libertador. Falando em relação a pai e mãe. Ana Luísa, é para onde a gente primeiro olha, para pai e para mãe. Quando a gente percebe que há algo que pode vir do nosso sistema familiar materno ou que pode vir também só pelo nosso sistema familiar paterno, nós podemos seguir uma linha. Um pode se mostrar mais forte que o outro no momento da nossa constelação. Gente, tá terminando 1 minuto e meio aqui pra gente terminar. Eu gostaria de deixar aqui com vocês um canal do YouTube. Se vocês gostaram, digam aqui, sim, foi bacana, me trouxe muita luz. Luciana, entendeu o que eu coloquei? Podemos sim herdar? Me digam para eu poder afinar e melhorar a minha fala para vocês, porque tudo que eu quero aqui, nesse momento de confinamento, que vocês carreguem daqui por diante um outro olhar para a vida, um olhar que busque mais compaixão consigo mesmo, para que você possa ter compaixão pelo outro. E compaixão para mim é entendimento com amor. E se vocês acreditam que tem pessoas que possam se beneficiar desse vídeo, dessas palavras, compartilhe. Compartilhe, porque quando a gente compartilha algo que vai deixar o outro imensamente grato, essa energia de gratidão dele vai fazer com que você receba essa energia. E quanto mais energia de gratidão a gente conseguir expandir, nós vamos conseguir fazer um propósito que eu estou oferecendo a todos. Vamos tacar amor no mundo e dar passos adiante de uma vida com uma vibração mais lá no alto. Ok? Eu agradeço profundamente. Eu vou ler aqui todas as perguntas e falas de vocês que eu agradeço profundamente. Vão até o meu canal do YouTube, compartilhem esse vídeo e namastê.